mas é momento de orar. Ore pela nação, ore por esta cidade, ore pela paz da nação, porque em havendo paz onde vocês estão, vocês também terão paz, vocês também terão uma nova vida, vocês também terão qualidade de vida, vocês também serão abençoados com isso. Ore pela paz. Então, amado, você pode prosperar na terra da sua aflição, você pode prosperar onde você estiver, você pode ter paz onde você estiver, mesmo que você esteja hoje debaixo de disciplina, de juízo. Eu quero lhe dizer, amado, Deus está trabalhando para restaurar a sua vida, Deus está trabalhando para levantar a sua vida, Deus está trabalhando para que você seja curado, para que o mal se torne em bem. Receba esta palavra. Então, amado, pastor, eu estou trabalhando no que eu não gosto, minha família está à beira da ruína, as questões estão absolutamente estranhas. Pois é, mas Deus pode transformar maldições em bênçãos, mas Deus pode tratar e cuidar da sua vida e transformar você ainda aí neste lugar. Então, é necessário que, se você quando estava em Jerusalém, você quando estava na terra abençoada, e com toda a bênção de Deus não ouviu a voz do Senhor, e por isso foi parar na Babilônia, no juízo, no exílio, é necessário que agora você faça no exílio o que você não fez em Jerusalém, que você faça na terra da aflição o que você não fez na terra da bênção. Amado, um dos momentos mais perigosos da vida das pessoas é o momento do sucesso, é o momento da bênção. Pouco se fala sobre isso aí em muitos lugares, mas essa é uma das maiores verdades, porque no momento do sucesso, no momento da bênção, no momento da fartura, muitas das vezes isso sobe a cabeça da pessoa, sobe a cabeça e a pessoa pensa de si além do que convém, e faz coisas que nunca faria se não tivesse crescido, se não tivesse prosperado, se tivesse continuado de uma forma tanto profissional quanto financeira, ou em qualquer outro tipo de conquista, de uma forma mais branda, mais humilde, vamos assim dizer, talvez ela não perdesse as estribeiras. Então, por isso que às vezes, amado, a pessoa ora e Deus não responde. Deus me dá, eu quero uma Ferrari. Aí o cara vai lá, pega a Ferrari e depois não aparece mais na igreja. Não, pastor, agora eu tenho uma Ferrari, agora eu tenho que pegar a Ferrari para o Point, domingo de manhã, sexta-feira, pastor, sexta-feira à noite, você acha que eu vou estar numa live tendo uma Ferrari aqui na minha garagem? Vou pegar minha Ferrari, eu vou lá para Lapa, naqueles barzinhos lá, no Circo Voador, sei lá onde, fervilhando nos barzinhos. Meu amado, amada igreja de Jesus, você entende? Então, um dos momentos de vitória, então, é perigoso. A pessoa está lá em Jerusalém, está na bênção, você sabe, desfrutando da terra que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, terra que manda leite e mel, terra de vitória, e a pessoa, ao invés de honrar, ao invés de valorizar, ao invés de ser grato por onde chegou, o que conquistou, a vitória que teve, a pessoa deixa isso subir a cabeça e toma posturas que nunca tomaria se não estivesse na terra da bênção. E aí Deus permite o exílio. Agora é necessário que no exílio você faça o que deveria ter feito na terra da bênção. Ou seja, você volte-se para Deus, você permita-se ouvir a voz de Deus. Então ele está dizendo ao povo, olha, não diminuais. Vocês estão na terra da aflição aí, mas não diminuais. Vocês precisam se multiplicar. Vocês precisam permanecer agora em obediência, ouvindo a minha voz, fazendo a minha vontade. Amado, Deus é Senhor. Deus estava inclusive mostrando para aquele povo que Deus é um Deus que pode operar e agir em qualquer lugar. Deus pode operar e agir em qualquer parte do mundo. Então, Jeremias 29,
é uma mensagem de esperança que está sendo direcionada a um povo que estava em meio à dor do exílio, desterrados, sem nada familiar. Você imagina uma criança perdida numa praia, perdida num supermercado. Imagina, a criança fica desesperada, ela fica doida para ver um rosto familiar, doida para ver a mãe, o pai, para agarrar a perna, por favor, não me solte mais. Você imagina quando você deixa de viver num lugar que lhe é familiar, está tudo estranho, tudo é diferente, em outro lugar. Então, era esse o sentimento, um povo desterrado, um povo sem raízes. Agora, mesmo em tempo de incerteza, Deus usou Jeremias, o profeta, para lembrar aquele povo que há um propósito nos seus planos. Deus tem propósitos, Deus é soberano, Deus não esquece da sua promessa, Deus não esquece do seu povo. Há uma promessa de restauração para aqueles que o buscam. Há uma promessa de restauração para aqueles que buscam o Senhor. Amado, há esperança para a tua vida. Então Jeremias, o profeta chamado a pregar, mesmo diante da rejeição, você veja que o povo ainda tinha resistência à voz de Deus. Diante da rejeição, Deus usou Jeremias para enviar uma carta àqueles exilados, trazendo uma palavra vinda do próprio Deus. E foi nesse contexto difícil, em que o tempo de cativeiro parecia interminável, o tempo de cativeiro, de juízo, parecia que nunca ia terminar. A saudade da casa, da terra deles, parecia que lhes rasgava o coração em vergonha, em luto, em depressão. Diante disso tudo, Deus revelava que Ele continuava no controle e que os planos dele eram muito maiores do que o sofrimento momentâneo que aquele povo estava vivendo. Nas palavras de Paulo, ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada à glória que há de ser revelada em nós. Não pode ser comparado. O que nós vivemos de tribulação é leve e é momentâneo, se for comparado com o peso de glória que Deus já preparou, que já está destinado para o povo de Deus, especialmente no mundo por vir, na glória, mas aqui neste mundo fomos chamados para manifestar a glória de Deus. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Você quer ver como é que a gente pega aí o exemplo de um apóstolo Paulo, que no meio de todas as aflições, você veja como é que foi a vida, o ministério, e os últimos dias de Paulo, enfrentando abandono, rejeição, prisão, frio, fome, perigo, espada, várias coisas. Esse é um homem, depois de Jesus, quiçá mais influente do mundo. Depois de Jesus, quiçá Paulo seja o homem mais influente do mundo, da história da humanidade. Veja o tamanho do ministério, do sucesso, da glória de Deus na vida deste homem, mesmo com todas as adversidades diante dele. Então, ovelha amada, versículos 8 a 9 nos mostram o Deus que tem planos. Olha lá, Jeremias, no meio de todo o contexto difícil, não esqueça, Deus tem planos. Veja bem, versículos 8 a 11. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, que deis ouvidos aos vossos sonhadores, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo os vossos desejos. Você já viu aquele mero culto de bênção? Vem aqui porque hoje é culto de bênção. Então a pessoa quer bênção e o cara vai profetizar somente o que a pessoa quer ouvir.
você quer, eu vou profetizar o que você quer ouvir, você finge que é pastoreado, eu finjo que sou pastor, e a gente está num circo. É isso que Deus está falando. Não vos enganem, esses falsos profetas. Eu estou no controle. Vocês estão aí na Babilônia, foi eu que tirei vocês de Jerusalém e botei vocês aí. Eu tenho planos nisso tudo, eu sou soberano. Vocês aqui em Jerusalém se perderam, vocês deixaram de ouvir a minha voz, vocês se ensoberbeceram, vocês pensaram de si além do que convinha, vocês se colocaram por juízes de outros irmãos, vocês se venderam, os juízes já não julgavam a causa dos órfãos. Uma série de coisas que poderíamos abordar, mas vamos lá. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então ele falou: olha, tem um tempo para isso daí, 70 anos, tem um tempo para isso daí. Esse exílio tem um tempo, até que se cumpra esse tempo. Quando se cumprir, minha palavra vai ser cumprida, vocês vão ser trazidos de volta para essa terra. Então eu estou vendo, eu estou no controle, eu tenho planos, e os meus planos são de paz. Mas não se deixe levar pelos adivinhadores, não se deixe levar pelos falsos profetas. Amado, às vezes a pior coisa que você pode fazer é profetizar uma bênção para uma pessoa que não está pronta para receber aquela bênção. Ela está ainda debaixo da disciplina de Deus, e você quer ser melhor do que Deus? Então Deus sabe o que faz. Por isso existe a necessidade de exortação, existe a necessidade de admoestação. Então Deus, ouça, no meio da Babilônia, do exílio, Deus tem planos. Os planos de Deus são perfeitos. Você não está abandonado, você não está sozinho, Deus está no controle. Depois, versículos 12 e 13, é um convite à oração, é um convite à busca sincera. Deus estava trabalhando naquele contexto para purificar, como o crisol purifica a prata, para aquele coração serem purificados, como fogo purifica o ouro. Aqueles corações estavam sendo purificados. Então Deus faz uma chamada ao povo, o convite, a oração e a busca sincera. Versículos 12 e 13, diz a palavra: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de quê? De todo o vosso coração. Deus não quer pessoas que busquem somente pela bênção, como os sonhadores e os adivinhadores. É carro, é casa, é bênção, é isso, é cura, então amém, vai ser hoje, é agora. E as pessoas somente buscando a bênção, ao invés de buscar o abençoador. Amado, quando você busca o abençoador de todo o coração, a bênção vai chegar também. Deus não vai desamparar o justo, mesmo que às vezes passemos por aflições. Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tenho fartura e também de fome. Então, podemos hoje testemunhar a alegria do Senhor, a paz de Deus, a confiança no Senhor, a prosperidade de Deus não sai dos nossos corações. Às vezes estamos preocupados com circunstâncias, que é natural um nível de preocupação com circunstâncias que você está vivendo, você está vendo ali a coisa acontecer. Pastor, eu estou vendo lá, a coisa está fora de controle, hoje está X, amanhã vai estar não sei quantos, não tenho a quem recorrer, já tentei de todos os lados, a porta está fechada para todos os lados, então é derradeira abaixo, daqui a pouco vai estar 50 mil de juros. Ok, você está preocupado, mas você tem paz, alegria e felicidade em todos os momentos da sua vida. Porque você tem Deus na sua vida, você tem Jesus na sua vida. Então,
Você tem uma chamada a buscar a Deus. Buscar-me-eis de todo o vosso coração. Todo o vosso coração. Então, ovelhinha amada, ouça. Primeiramente, mesmo quando nós não entendemos o sentido das adversidades, Deus sabe o que faz. Eu sei que pensamentos têm a vosso respeito. Então, em momentos de crise, você pode achar que Deus te esqueceu. Mas não, Ele não te esqueceu. Ele está no controle da tua vida. Ele tem propósito para o teu futuro. Por isso Ele te convida à oração, à busca sincera. Deus convida o seu povo a buscá-lo de todo o coração. Amado, não busque apenas de palavras. Não são rituais. Não é uma questão ritualística, como eles pensavam. Não era uma questão absolutamente do templo. Eles estavam sem terra, sem templo, sem nada aqui. Não tinha mais templo, não tinha mais terra, não tinha mais nada. Não era uma questão ritualística. Deus queria sinceridade, profundidade na busca. Às vezes as pessoas, por causa de coisas, por causa de objetos, por causa de construções humanas, como era o caso, por causa da terra de Jerusalém, por causa do templo de Salomão, por causa de coisas humanas, rituais, o povo estava lá na mecânica e se afastou de Deus. E agora, numa terra distante, tudo longe da terra que manda leite e mel, longe de tudo, desterrado, Deus falou: eu vou restaurar a vida de vocês. Eu quero sinceridade, eu quero busca. Então, amado, o Senhor promete que nos ouvirá quando nós invocarmos de verdade. O tempo da restauração, ouça, o tempo da restauração passa pelo altar da oração. O tempo da restauração passa pelo altar da entrega total. O altar da entrega total, o altar da oração. Então, amado, não queira inverter as coisas. Coloque a tua vida no altar, entregue-se totalmente ao Senhor. É isso, essa é a chamada, esse é o convite. E aí no versículo 14, ele diz assim: serei achado de vós, diz o Senhor, farei mudar a vossa sorte. Eu recebo esta palavra. Então, Deus não apenas ouve a nossa oração, mas Ele se deixa encontrar. Ele promete que será achado, e que o tempo da escravidão, o tempo do afastamento terá um fim. Ele diz: eu serei achado de vocês, vocês vão me encontrar, buscam-me, vocês vão me encontrar. Então, ovelhinha amada, santo precioso, para cada situação de cativeiro que nós enfrentamos na vida, seja o cativeiro da dor, do pecado, do distanciamento, da crise profissional, da crise financeira, do vermelho, do que for, amado, Deus promete restauração, Deus promete reunião e novo começo para aqueles que o buscam. Pois você pega o capítulo 30, versículos de 1 a 10, ele diz assim: eu estou vendo o rosto de vocês pálido, exatamente como a mulher que está para dar à luz, sentindo dores, mas não temam, eu estou no controle. Eu vou fazer uma grande obra, ainda, versículo 7, ainda que seja tempo de angústia para Jacó, Jacó será livre dessa angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ovelhinha amada, eu preciso terminar para nós orarmos. Eu quero declarar, amado, ainda que seja tempo de angústia para Jacó, já está na terra da aflição, já está na Babilônia, já está numa terra de enfrentamentos, de lutas, de problemas. Ovelha amada, é tempo de buscar ao Senhor de todo o coração, sinceramente. É tempo de entrega total. O tempo da restauração passa pelo altar da oração, da busca, da entrega total. Deus tem planos de paz para você, mesmo que você esteja nos vales mais escuros. Deus tem planos. Não se esqueça disso. No dia da aflição, no dia da Babilônia, acontece uma crise de identidade. Satanás diz: eu acho que você não é povo de Deus não, hein? E eu acho que você não tem uma terra prometida não, hein? Eu acho que você não tem direito a isso e aquilo. Eu acho que você é um Zé Ninguém. Eu acho que você não vai conseguir.
crise de identidade. Amado, não esqueça, jogue isso tudo por terra. Mantenha-se firme no Senhor. Deus tem planos. Deus tem planos. Somos, portanto, convidados a buscar o Senhor de todo o coração. A oração sincera move o coração de Deus. Oração sincera move a mão de Deus. Era isso que Deus estava trabalhando nesse povo. Não se deixa levar pela ilusão dos que ficam prometendo rios e fundos e um monte de coisa, os adivinhadores, os falsos profetas. Não se deixa levar por isso. Eles estão falando o que vocês querem ouvir. Não se deixa levar por isso. Busquem-me de todo o coração. Há um tempo de 70 anos nesse Babilônia. Há um tempo eu estou trabalhando, eu tenho planos. Busquem-me. Não coloque os olhos nas coisas, nas bênçãos. Coloque os olhos em mim, no abençoador. Porque quem anda com o abençoador certamente será abençoado. E haverá, portanto, restauração. Haverá novo começo para quem busca, para quem crê, para quem espera no Senhor. Portanto, o desafio é esse, amado. Escolha confiar nos planos de Deus. Escolha confiar nos planos de Deus. Pastor, eu olho para um lado é a Síria, eu olho para o outro é Babilônia, eu olho para o outro, tem um monte de falso profeta, adivinhador, querendo massagear o meu ego e me tentar pelos ouvidos para eu perder o meu caminho. É problema de todo lado, é a própria crise em si. Amado, escolha confiar nos planos de Deus. Busque o Senhor intensamente. Busque o Senhor intensamente, em oração. Se você acordar de madrugada, amados, é Deus, vai orar. Acordou de madrugada e está com aquela dificuldade de dormir, vai orar. Busque o Senhor, coloque-se diante dEle e creia que a restauração virá. A cura vai acontecer no momento certo. A vitória vai chegar no momento certo. A provisão vai chegar no momento certo. Você que está aí com crises financeiras muito grandes, está todo embolado, já recebeu aí um e-mail dizendo aí que a tua casa a qualquer momento pode ir à justiça porque já tem 2, 3 prestações atrasadas e o medo de perder a tua casa que você está comprando porque está todo enrolado. Você que perdeu o emprego, você que tem uma questão de saúde, amado, coloque-se diante de Deus, coloque diante do Senhor, busque a Deus intensamente, confie nos planos de Deus, creia, amado, Deus é fiel sempre para cumprir o que Ele prometeu. Ande com o Senhor, viva para Ele, Deus tem o melhor para a tua vida, amém? Em nome do Senhor Jesus, que assim seja, assim diz o Senhor. Louvado seja o nome de Deus. 8h10 na cidade do Rio de Janeiro. Temos aí 20 minutos para a oração da fé. Vamos lá, eu quero contar com você para orar toda a nossa lista. Se você não recebeu, me mande uma mensagem, deixe seu telefone aqui no chat, ou mande aqui no inbox. Eu vou enviar para você nosso PDF, nossa lista. Mas nós temos aqui especialmente alguns nomes que entraram hoje. É o Márcio Ferreira de Meireles. Ele está internado com pneumonia e está desacreditado. Ele disse para sua irmã que acha que não vai sair do hospital. Bom, eu creio no Deus que tem a última palavra. Vamos orar para que esse abençoado aqui tenha esperança e seja curado. O Márcio Ferreira Meireles está internado com pneumonia. A Creuza Aparecida, a sua vida emocional destruída, sua vida financeira também está destruída. Vamos orar por essas duas vidas. Nós temos, fora isso, a Juliana Muniz Santiago, que está no INCA 4. Os médicos já disseram que não tem mais o que fazer, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor Jesus. Ore pela Pérola Xavier e pelo Rafael de Jesus, por essas vidas espiritual e por libertação.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeçamos a Deus ainda neste mês pela vida da irmã Maria do Socorro, fez aniversário dia 1º, pela vida do irmão Valdécio, fez aniversário dia 7 de maio, pelo meu irmão Alex também, fez aniversário dia 8 de maio, ontem, agradecendo a Deus por essas vidas, e pelo domingo que vem, as mães, dia das mães. Vamos orar pela vida delas. Você aí na sua casa, ore, coloque diante do Senhor. Pai amado, Pai eterno, Pai bendito, Deus único, Deus verdadeiro, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus poderoso. Nós aqui estamos, Pai, humildemente diante do Teu trono, diante da graça de Deus, porque nós sabemos, Pai, que Tu és um Deus restaurador. Tu és um Deus cuja essência é salvar o Seu povo. Todo relacionamento de Deus conosco, toda obra de relacionamento que o Senhor tem conosco, é um relacionamento de salvação, um relacionamento salvífico. Sempre o Senhor nos tira da lama, do pecado, do mundo. O Senhor vai em busca da ovelha perdida. O Senhor varre a casa até achar a dracma perdida. O Senhor para 99 ovelhas para buscar a 100ª perdida. O Senhor faz uma obra sempre de salvação. Aquele que começa a obra, termina esta obra. Então o Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus de graça. O Senhor é um Deus de benevolência. Tu és um Deus favorável, Pai. Um Deus que se compraz na prosperidade dos seus servos. Por isso, ó Deus, sabemos que estamos num mundo decaído, um mundo que está manchado pelo pecado. Sabemos, Pai, que o Teu projeto original, já no Jardim do Éden, era uma vida de abundância, uma vida de paz, uma vida de comunhão com o Senhor. Todos os dias Tu passavas naquele jardim para que Adão tivesse comunhão contigo, Adão e Eva tivessem comunhão com o Senhor. Havia comunhão com Deus, havia a responsabilidade do trabalho, que o trabalho é uma bênção dada por Deus para que eles cultivassem aquele jardim. Havia propósitos, havia significados de vida, havia comunhão com Deus e comunhão com a esposa, uma comunhão familiar, havia bênção por todo lado. Os animais da terra e a própria natureza estavam em harmonia, e o homem, como coroa da criação, dominava sobre tudo aquilo, reinava de fato em vida. Mas o pecado manchou tudo isso. O pecado degringolou essa coisa, e hoje a doença, a morte entrou no mundo, há choro. Às vezes é uma criança que nasce já doente, com câncer, e lá tem um INCA cheio de crianças com câncer, com outras doenças, com a bipolaridade. Está vendo hoje, Pai, a reportagem de um garoto, de um menino de 5 anos de idade, bipolar. Ora está bem, ora quer bater na mãe, ora quer 5, 6 anos de idade, quer ter relacionamento sexual com meninas ou com homens, totalmente bipolar, vai precisar passar por 2 cirurgias, enfim, isso é o fruto do mundo, do fruto desse pecado que manchou o mundo, e nós deitamos pelos olhos muitas lágrimas. Nós vemos corrupção em cima de corrupção, governos e homens que roubam dos idosos, roubam dos deficientes, roubam dos velhinhos, roubam dos mais desfavorecidos, os mais desfavorecidos, inclusive nordestinos, mais sofrem. São um rombo de 90 bilhões do INSS e tantas outras coisas que já estão lá sendo vasculhadas também. Nós vivemos num mundo, ó Deus, em que se investe trilhões e trilhões em bomba, em guerra, em arma, e não se tem condescendência com o faminto, com o aflito, com o órfão, com a viúva,
com uma boa educação de base, uma boa educação escolar, uma boa educação familiar, porque o mundo tem ideologias diabólicas que conseguem ver no errado como se o errado fosse certo. Ideologias diabólicas, comunistas, ideologias satânicas, que são pura perversidade. Mais de 100 milhões de pessoas, 110 milhões de pessoas já morreram com essas ideologias loucas, ideologias que levantam todas as bandeiras do diabo, e milhares de pessoas ainda apoiam, milhares de pessoas acham que é certo, parece que estão enfeitiçadas, embruxadas, bitoladas, não conseguem enxergar um palmo à sua frente, fruto do afastamento de Deus, fruto do pecado, tal como viveu o povo de Israel. E lá em 700 e pouco veio o juízo de Deus e a Assíria invadiu o reino do norte. Tantos foram os reis pecadores que dominaram no reino do norte, tantos foram os reis malignos, idólatras, que governaram aquelas 10 tribos e afastou o povo de Deus, e então veio sobre eles primeiro o juízo da Assíria. E o reino de Judá, o reino do sul, com aquelas 2 tribos restantes, teve intercalações entre reis bons e reis ruins, mas houve um grande período de afastamento, de esfriamento de Deus, e então veio o juízo da Babilônia, e o povo foi desterrado. Mas ainda assim, Pai, o Senhor tinha planos com aquele povo. O Senhor não esqueceu das suas promessas com aquele povo, porque o Senhor, na sua essência, é o Deus que se relaciona conosco para nos salvar, para nos tirar da lama do nosso pecado, para nos tirar do exílio da Babilônia, para nos tirar da vergonha, e mostrando que mesmo naquela terra de juízo, a promessa de Deus iria prevalecer, e o Senhor animou aquele povo e disse: não diminuais, não diminuais, mas também não se agarrem a promessas e a palavras humanas. Vocês estão debaixo dos meus planos, eu vou operar, eu vou trazê-los de volta para a terra que manda leite e mel. O nome desse povo não vai ser apagado da história. Eu tenho plano com vocês. Busquem-me sinceramente. Coloquem todo o vosso coração no altar. Ó Deus, não há outro caminho, Pai. O caminho da restauração verdadeira, o caminho de uma vida verdadeiramente restaurada, o caminho de uma família verdadeiramente restaurada, o caminho de uma vida absolutamente restaurada, precisa passar pelo altar da oração, precisa passar pelo altar da entrega total no altar do Senhor, precisa passar por essa entrega a Jesus, para que o Senhor da nossa vida seja Jesus, porque nós não temos Jesus apenas como nosso Salvador, o Deus que na essência faz tudo, porque é o nosso Salvador, Ele também é o nosso Senhor. Ele também é o nosso Deus, o nosso Senhor. E aqui, portanto, Pai, estamos para ouvir a Tua voz. E que alegria, Pai, mesmo aqueles que estão, e todos nós temos problemas e lutas, enfim, mas podemos ouvir a Tua voz. Isso é uma alegria muito grande, Senhor. Podemos dar ouvidos à voz de Deus, podemos compreender a voz do Senhor. Isto é uma bênção maravilhosa. Isto é motivo de gozo, de alegria, de júbilo, ó Pai, porque mostra-nos, Deus, que nós estamos caminhando, ainda que em baby steps, ainda que em passos de bebê, nós estamos caminhando, Pai, nos planos de Deus. Nós estamos caminhando, Senhor, na direção do Senhor. Uns, Pai, são mais sensíveis do que outros.
Uns são mais rápidos do que outros. Isso nós vemos no próprio povo de Israel. O povo do Reino do Norte era mais duro, por isso o juízo veio primeiro. O povo de Judá do Sul demorou a vir o juízo, porque ainda ouvia um pouco mais a voz de Deus. Mas, enfim, Pai, nós queremos rogar ao Senhor para que o nosso coração seja totalmente voltado para Ti. Que nós não coloquemos a nossa confiança na terra de Jerusalém, a terra da bênção. Que nós não coloquemos a nossa confiança no templo de Salomão, nas coisas humanas, na casa própria, nas coisas materiais. Que nós não coloquemos a nossa confiança, ó Deus, nas autoridades humanas, nas coisas humanas. Nós não coloquemos a nossa confiança nos adivinhadores e falsos profetas que prometem exatamente aquilo que nós queremos ouvir. Não, Senhor, que nós coloquemos a nossa confiança em Ti, que nós aceitemos o desafio de colocar a nossa confiança nos Teus planos, assim como o profeta Jeremias o fez, mesmo sendo rejeitado, mesmo diante de todo aquele contexto difícil, ele disse: eu tenho uma palavra de Deus para vocês, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Deus tem planos e Ele vai fazer conforme o seu querer, Ele vai fazer conforme a sua vontade. Assim, meu Deus, nós queremos rogar, pedir, clamar, Pai, que nós aprendamos a colocar os nossos olhos voltados para Ti, a nossa confiança voltada para Ti, o nosso coração voltado para o Senhor, que nada nem ninguém ocupe o centro dos nossos corações, porque isso é idolatria, e quando alguém toma o lugar do coração que só Deus poderia ter, as pessoas fazem coisas que nunca fariam. As pessoas dizem coisas que nunca diriam. As pessoas pensam coisas que nunca iriam cogitar num estado normal, no estado espiritual, nunca. Porque o coração foi corrompido, o coração, os ouvidos foram corrompidos. Então, ó Pai, que na terra da luta, da aflição, nós tenhamos hoje consciência para ouvir a Tua voz, ou na terra da bênção, que é onde há o maior perigo, inclusive, da pessoa deixar de ouvir a voz de Deus, seja na terra da bênção, seja na terra da aflição, que nós tenhamos o nosso coração totalmente voltado para Ti. Que hoje, Deus, seja dia de restauração, que hoje seja dia de vidas serem levantadas, serem curadas, que pessoas que estavam afastadas dos caminhos do Senhor, afastadas das coisas de Deus, pessoas que estavam na Babilônia, lugar de afastamento, pessoas que estavam na Babilônia já não sentiam mais a presença de Deus, nem a voz de Deus, estavam corrompidas, o coração, a mente, o linguajar, as obras contaminadas, a vida como um todo. Que hoje, Deus, seja dia de libertação, seja dia de restauração, seja dia desta exortação boa de Deus, que nos leve ao convite. Diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E outra coisa, serei achado de vós, serei achado de vós. O Deus que se permite ser encontrado, o Deus que se permite ser encontrado, isto é simplesmente maravilhoso, Pai. É como aquela criança que está perdida na praia e no meio daquela multidão ela vê a mãe, ela vê o pai, ela, oh, que alegria, ela chora de alegria. O Deus que se permite ser encontrado. Oh, meu Deus, os nossos corações sejam aquecidos pelo fervor da oração, pelo fervor da comunhão com Deus. Pai, nesses tempos tão difíceis quanto os nossos dias que vivemos, em que há desamor, em que há inimizade, porfias, ciúmes,
diz que me disse, panelinhas, facções, onde há inveja, onde há malícias, corações maliciosos, mentes maliciosas, mentes que engendram malícia, e a língua urde engano, serpente, veneno de serpente, sepulcro aberto é a boca, para contaminar, para colocar pessoas contaminadas. É o contexto que nós vivemos hoje, Pai, neste mundo. Que no meio disso tudo, meu Deus, a palavra poderosa permaneça em nossos corações, a palavra poderosa permaneça em nossa mente, em nossos lábios. Senhor, que Tu possas nos usar com ousadia, com perseverança, com unção da parte de Deus, para despedaçar o jugo, para despedaçar, meu Deus, todo o apertamento do pescoço, para despedaçar, meu Deus, todo o mal, apagar dardos inflamados, destruir fortalezas. Pai, que sejamos usados com o poder e a autoridade da Tua palavra, para levar o Teu nome, meu Deus, nos diversos e diferentes contextos da sociedade, diferentes contextos onde pessoas estão ali envolvidas. Há pessoas que estão vivendo num contexto de hospital, estão internadas, estão ali dia e noite, vendo um morrer, outro entra doente, outro está gritando de dor, outro está lá padecendo, é remédio toda hora, é dor toda hora. A pessoa está uma semana, duas, um mês, 2 meses, já naquele contexto ali de medicação, remédio, gente morrendo, doença, parece que ela vai ser a próxima ou não. Meu Deus, que nós tenhamos unção, poder, sabedoria, para chegar nessas pessoas e levar Jesus a elas, levar esperança a essas vidas, levar uma palavra bem temperada com sal, levar uma palavra de resgate, uma palavra de levante, uma palavra de Deus para essas vidas, porque é um contexto absolutamente difícil para se comunicar, absolutamente difícil, Senhor. E semana retrasada, meu primo Antoninho teve esse testemunho, está dentro de um hospital e está sendo usado por Deus, a tal ponto que a enfermeira pediu para dar um abraço nele, porque aquelas palavras vieram carregadas de poder. Ó Senhor, tenhamos o poder, a unção, a capacidade de levar alento, levar conforto, Pai, para aqueles que estão enlutados, aqueles que estão no cemitério enterrando um familiar. Que nós tenhamos palavra temperada com sal, conforto, o abraço de Deus para essas pessoas que estão sentindo essa dor, levando sabedoria, levando Jesus para a vida delas. Que nós tenhamos, Pai, condições, sabedoria para dar uma palavra bem temperada num aniversário, numa festa de crianças. Nós temos o preparo para isso, Pai. Cada um de nós, desde o pastor da igreja até o irmão, o último irmão que se tornou membro da igreja, que nós temos condições, capacidade para entrar nesses diversos ambientes e levar uma palavra preparada por Deus, levar uma palavra com unção e sabedoria da parte do Senhor, para abençoar essas vidas. E para isso, Pai, nós precisamos diminuir para que o Senhor cresça. Porque muitas das vezes, ó Pai, o mundo inverte as coisas, Pai. Como diz o mundo aí, lata vazia que faz barulho. E a gente vê um mundo ostentando tantas coisas, um mundo aí fora que ostenta as coisas na aparência, mas no fundo delas são pessoas vazias. E era esse o problema de Israel, porque estava numa terra que manda leite e mel, mas se permitiu esvaziar de Deus, confiou mais na bênção no que no abençoador, e se tornou hipócrita, se tornou vazio, se tornou distante de Deus. Pensaram de si além do que convinha, e Deus permitiu o desterramento para a Babilônia.
Aquele povo deixou de buscar a Deus, aquele povo deixou de orar, aquele povo deixou de ter comunhão sincera e verdadeira com Deus, aquele povo abriu brechas para o inimigo, porque passou a viver na superficialidade, e hoje nós temos um mundo superficial, em que já não se pode ter mais certo e errado, não se pode ter mais verdade e mentira, não se pode ter mais uma palavra verdadeira, porque tudo é relativizado, uma sociedade líquida, uma sociedade fraca, onde os homens são fragilizados, são efeminados, a figura masculina está sendo quebrada, já não se tem mais o respeito pela figura masculina, muito menos dentro de casa. Se um homem dentro de casa se põe como chefe da família, tem até briga e panela voando, porque não se tem mais o parâmetro bíblico. E aí quando o homem fala isso, ele tem que ser combatido, porque ele é machista, ele é misógino, ele é depravado, ele tem que ser combatido por isso, por aquilo, e Satanás faz a obra dele. E é isso que nós temos visto neste mundo. Um mundo que, o tempo que mais investe em entretenimento, e é a geração mais vazia. É o mundo que mais tem informações, e é o mundo que tem menos formação, que já mostra cientificamente que o QI dessas gerações de hoje são mais baixos do que o QI das gerações passadas, porque as pessoas estão sendo fragilizadas. Portanto, meu Deus, o mundo está se tornando de aparências e vazio de essência. E o que o Deus está falando ao profeta Jeremias é dizer: mande esse povo me buscar verdadeiramente, porque eu sou a rocha, eu sou Deus cujos planos são verdadeiros, cujos planos são poderosos. Eu sou Deus cuja palavra é a última, é essencial, é verdadeira, é poderosa. Manda esse povo botar a sua confiança em mim, porque eu posso transformar, eu posso fazer, eu posso dar real felicidade, eu posso dar real alegria, eu posso dar real significado para a vida de cada um deles, eu posso transformar e eu me permitirei ser achado por eles para transformar a vida deles. Senhor, que essa seja hoje a nossa vida no Teu altar, no altar da oração, no altar da entrega total, que nós busquemos na Tua palavra o alimento diário para a nossa vida, que nós busquemos na Tua palavra a força dos nossos dias, que nós busquemos na Tua palavra a força da nossa alma, a alegria do nosso ser, que nós tenhamos na comunhão com o Senhor, na confiança dos Teus planos, Pai, na busca diária de comunhão da palavra, comunhão da oração, a vivência do Teu reino, nós tenhamos em Ti, Senhor, o fundamento, a rocha da nossa vida. E em nome de Jesus, todas as outras coisas sejam acrescentadas, seja na saúde, seja no casamento, seja na família, seja no emprego, no trabalho, seja nas emoções, seja nas finanças, em todas as áreas da vida, Pai, que as coisas venham acompanhando, ó Pai, o fundamento principal de uma vida no altar, de uma vida com Deus. E diante dos ventos, diante das lutas e das aflições que todos nós enfrentamos, Pai, estejamos firmes sobre a rocha, confiantes em Deus, descansados no Senhor, alegres, felizes, aprendendo sempre a estar focado em Deus, constantes no Senhor. Portanto, ó Pai, chegamos ao fim desta oração, declarando que está dissipado, em nome de Jesus, dissipada toda a ansiedade, dissipado todo o complexo de inferioridade, dissipado, Senhor, toda a crise de identidade. Toda pessoa que está em Babilônia hoje, está na luta, na prova, está na queda, está se sentindo o pior dos piores, está se sentindo derrotado, crises e tantas outras coisas. Meu Deus, que esta pessoa seja resgatada hoje, porque Deus, Tu tens planos para esta vida, mesmo que ela esteja na Babilônia, na terra da aflição, Tu tens planos para esta vida,
transformar, de levantar, e esse coração está firme, confiante no Senhor, com uma vida verdadeiramente transformada, seus valores, seus princípios íntegros, intocáveis, seus princípios inabaláveis, princípios inegociáveis diante do Senhor, firmes e inabaláveis em Cristo Jesus. Assim nós oramos e já te agradecemos, Senhor, pela vida, pela cura, pelo milagre, pela vitória, pela bênção, pela tua resposta na vida do Márcio, na vida da Creuza, do Benício, da Deltinha, do Francisco, da Francisca, da Maria Rita, que na terça e na quarta tiveram lá consultas para saber a questão lá da perícia, a Rosiane Brito, Deise Almeida, Elaine, Lisandro, Noêmia, Carlos, todos os outros irmãos da igreja, José Carlos, Marilene, Ruth, Dulce, Luzia, Gisélia, Ricardo, Tereza, Vinícius, Juliana, Jaqueline, Suzana, Emanuel, Simone, Jorge Luiz, Benjamin, Maria Conceição, Antônia, Sofia, missionária Cláudia, Pérola, Rafael, João Pedro, Luciana, Thaís, Adriana, Neuza, Valéria, Daniel, Marta, Eduarda, Gabriel, Andréia, os perseguidos da igreja perseguida, as nossas obras em Itaipu, a nossa igreja aqui da Tijuca e tantas outras questões mais, Pai, tudo diante de Ti, em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém e amém. Pois bem, igreja amada, querida, santos e preciosos, chegamos ao final desta reunião e eu quero me despedir de você com graça, paz, misericórdia e amor da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Deus, pelas mães que estão participando conosco. Domingo teremos aí a comemoração chamada Dia das Mães. Dia das Mães são todos os dias, mas tem aí um dia para lembrar como de forma simbólica, e nós já oramos hoje, já declaramos essa vitória, essa bênção em nome de Jesus. Então eu aguardo você domingo aqui na Tijuca, Rua General Roca 340, Galeria. Esteja conosco, venha celebrar o culto dominical em nome de Jesus. Teremos aí uma festinha, uma celebração pelos nossos aniversariantes do mês. Não falte, por favor, esteja conosco. Traga um visitante na casa do Pai. Venha celebrar com alegria, adorar a Deus, agradecer ao Senhor. Em breve, quando Deus permitir, estaremos também na Estrada Francisco da Cruz Nunes 10.031 em Itaipu, onde estamos já chegando perto das conclusões das nossas obras. Então, seja muito bem-vindo sempre à comunidade cristã Missão Evangélica. Ore por nós, ore pela nossa igreja. Domingo, 9 horas da manhã, aqui na Tijuca, General Roca 340. Eu aguardo por você, esteja conosco. Graça, misericórdia, amor e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos o que somos pela graça de Deus. Amém.